Acabou a primeira temporada de House of the Dragon e, cara, eu tô gostando bastante, né? Pra quem não sabe, a minha série favorita é Game of Thrones, né? Eu gosto muito, muito, muito de Game of Thrones. E House of the Dragon tá me trazendo uma vibe de Game of Thrones boa, né? Diferente da ruim do final da série. E eu tô com uma expectativa alta pra essa série, né? Eu vou comentar aqui um pouco dos paralelos sobre a primeira temporada dessas duas séries, né? E já de antemão, eu acho que a primeira temporada de House of the Dragon foi melhor que a primeira temporada de Game of Thrones. Game of Thrones e House of the Dragon tem, óbvio, muitas semelhanças, né? São do mesmo universo ali, mesmo roteirista não, né? Mas o mesmo escritor, que é o George R. R. Martin, né? Pelo menos a base, né? Mas também tem muitas diferenças, né? Game of Thrones tem um começo mais lento, né? Eu não diria que é muito lento o começo de Game of Thrones, mas ele é mais lento em relação às séries de uma forma geral, né? E Game of Thrones tem muito mais personagens do que House of the Dragon. Essas já são diferenças principais. Eu acho que Game of Thrones começa mais devagar na primeira. Falando de primeira temporada, né? Tô comparando a primeira temporada. Game of Thrones começa um pouco mais devagar e vai se desenvolvendo assim, nos últimos episódios, né, episódio 8, 9, 10, ele entrega uma coisa incrível, né? Algo muito bom. House of the Dragon começa bem, o meio da série é muito bom, né, mantém o ritmo, só que o final se mantém o ritmo. Eu não diria que cai, assim, talvez caia um pouco no nono episódio, mas volta no décimo, assim. Então, assim, Game of Thrones demora pra pegar no tranco, House of the Dragon pega rápido e se mantém. Game of Thrones demora, mas cresce mais. Mas dito isso, eu ainda acho que House of the Dragon ganha de Game of Thrones em qualidade da primeira temporada. Primeira, né? Falando de primeira temporada. Vamos ver como é que vai sair as próximas. A primeira temporada de Game of Thrones é boa, é ótima, eu diria. A segunda também é boa, eu acho que cai um pouquinho da primeira, mas terceira e quatro é obra-prima. Terceira e quarta temporada de Game of Thrones é obra-prima. Vamos ver como é que House of the Dragon vai se sair em relação a isso, né? Se vai conseguir manter o ritmo, se vai cair um pouco, igual Game of Thrones. Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, eu não acho que eles vão chegar no nível da terceira e quarta temporada de Game of Thrones, que aquilo ali. Porque aquilo lá é o ápice, basicamente, das séries, assim, de conteúdo de série, na minha opinião. O ápice de trama, né? Muito interessante a trama, os personagens estão ótimos, tudo fazendo sentido. E eu acho que House of the Dragon não vai chegar nesse nível, mas eu acho que ela não vai cair na segunda temporada, porque tá com um gancho muito bom aí pra já iniciarem conflitos muito interessantes na trama. E falando sobre os personagens assim também brevemente, House of the Dragon realmente é focado na House of the Dragon, né? Focado mais na casa Targaryen. Enquanto Game of Thrones, né, que é o jogo dos tronos, ele é focado em várias casas, né? A principal é a casa Baratheon, Stark e Lannister, né? Outras casas também têm uma relevância bem interessante, mas essas são, diria que as três principais. E é claro, a Targaryen, que tem a única representante, a Daenerys, né? Mas também é a casa Targaryen, né? Assim, eu acho que Game of Thrones tem personagens demais. É engraçado porque a primeira temporada tem muito personagem e a segunda, eles incrementam mais personagens ainda, né? Game of Thrones é assim, a primeira temporada tem muito personagem, a segunda eles adicionam muitos personagens e da terceira pra frente eles vão adicionando um ou outro ali. Assim, acho que se você somar a terceira temporada inteira, não deve ter, sim, 7 personagens de relevância, né? Óbvio, que são adicionados. Então, eu acho que House of the Dragon vai fazer isso, porque pra você trabalhar uma trama tão complexa quanto a que está sendo trabalhada, você precisa de mais personagens. Não tem jeito. É um livro, né? Um livro denso, é um livro complexo. Você precisa de várias pessoas fazendo várias coisas. Não dá pra você concentrar, né, como histórias mais simples, né? Às vezes, ou próprias séries que não derivam de um livro, né? Que são já formato de série, elas têm menos personagens, o que é normal, não é necessariamente um problema. Mas eu acho que sim, House of the Dragon vai adicionar mais personagens na segunda temporada. E eu, particularmente, eu acho que o equilíbrio perfeito seria a quantidade de personagens de Game of Thrones e de House of the Dragon no meio disso, sabe? No meio. Eu acho que seria o equilíbrio perfeito. Não precisa nem de tantos quanto Game of Thrones tem. Eu, por exemplo, fundiria alguns personagens se eu fosse adaptar a série Game of Thrones. É claro que é muito difícil, né? Porque você meio que cria uma história nova, né? Mas eu, por exemplo, juntaria o Littlefinger, né, o Mindinho, com o Varys. Eles são diferentes, têm intenções diferentes, eu sei. Mas aquela persona mesmo, né, de inteligência e tal, eu sei que eles têm métodos diferentes, eles têm muitas coisas diferentes, mas eu juntaria.
por exemplo. Os filhos Starks também. Eu juntaria o Bran e o Rickon, por exemplo, sabe? Né? Vamos ser sinceros, esse vocês vão ter que concordar comigo. O Rickon é bem inútil, né? É claro que mais pra frente da série, né? Vai ter spoilers, tá? Vai ter spoilers aqui de tudo. De Game of Thrones inteiro e de House of the Dragon primeira temporada. Não vai ter spoilers de House of the Dragon da série Dança dos Dragões, do livro Dança dos Dragões depois, né? Porque eu não li, não pretendo ler, quero ver em formato de série. Então... O Bran e o Rickon dava pra juntar muito fácil, né? Então é disso que eu tô falando, fundir alguns personagens. Por que fundir alguns personagens? Porque você dá mais qualidade pro personagem. É claro, como eu disse, é importante você ter vários personagens com várias tramas diferentes. Mas também é importante você ter personagens de qualidade. Não adianta ter vários personagens com qualidade pequena. Eu juntaria alguns personagens pra ter qualidade maior. E falando de House of the Dragon, é legal que tem o foco na casa Targaryen, assim, a maioria dos personagens é Targaryen, né? Isso é interessante, mas eu acho que tá faltando. Mas eu acho que eles vão adicionar isso na segunda temporada, eu espero. Se for isso, tudo bem, tá tudo certo. Que adicionar outras casas, né? Estão falando que vai aparecer os Starks na próxima, que é interessante. Apareceu o Lannister ali, mas bem por cima, né? Vamos ver se eles ganham mais destaque. Porque algo legal de Game of Thrones é que, assim, mesmo que você não goste muito da casa, se você conhece, né? Por exemplo, Casa Frey. Ninguém gosta da Casa Frey, mas você conhece o Walder Frey, né? E toda o que é a Casa Frey, o que eles representam, né? Os Greyjoy. Você não gosta, assim, o filme Greyjoy você consegue gostar no final. A Yara também é legal, mas você sabe quem eles são, né? O Euron Greyjoy e tal, toda essa galera. Então, porra, os Tarly até, os Tyrell. Nossa, Game of Thrones tem muitos personagens, muitas casas, e elas têm presença. Eu não acho que todas as casas precisam ter presença na série, né, no House of the Dragon, mas é legal dar uma diversificada pra não ficar só na House of the Dragon. A House of the Dragon é legal, tanto é que, né, assim, Game of Thrones a gente tem um Targaryen, né, porque o Viserys morre logo no começo, né, spoiler, já tinha avisado. O Viserys morre logo no começo, então essencialmente a gente tem um Targaryen por quase toda a temporada, né, depois aparecem outros, né, tem tipo mais dois, que eu lembro aqui, mas assim, essencialmente é um Targaryen. E aí eles falam assim, vocês queriam ver Targaryen? Toma Targaryen então, toma, só Targaryen, né. Eu acho isso legal, porém, como eu já disse anteriormente, eu queria ver outras casas. Tá, agora vamos fazer o paralelo direto aqui dos personagens. Lembrando que, assim, não é regra, né? Alguns personagens aqui de House of the Dragon estão bem autorais, mas muitos, eles são uma segunda face do que a gente já viu. Vamos começar com o que seria a protagonista, que é Rhaenyra Targaryen, né? Eu tô usando minha colinha aqui pra ver os personagens, pra não esquecer nenhum, assim. Eu vou esquecer provavelmente, né? Mas enfim, os mais importantes não. Rhaenyra Targaryen, esse eu não preciso nem falar, né? Daenerys total. E aqui eu vou fazer quem é melhor, Daenerys ou Rhaenyra, na minha opinião. Obviamente, cada pessoa vai ter sua própria opinião. Eu particularmente acho que a Rhaenyra tá melhor que a Daenerys na primeira temporada. Lembra, eu vou comparar só a primeira temporada. E a Rhaenyra tá mais interessante. É claro que a Daenerys, nos primeiros episódios de Game of Thrones da primeira temporada, ela tá daquele jeito lá, tipo, bobinha, ingênua e tal, e depois ela começa já a se transformar no final da primeira temporada. E no final da primeira temporada tem aquela cena bem legal dela saindo da fogueira e tal. E, assim, aquela cena realmente... A Rhaenyra não tem nada parecido com isso. A Rhaenyra, assim, apesar dela ter sido legal e tal... ela não tem uma cena muito impactante. Eu espero que ela tenha mais pra frente, né? Assim como a Daenerys tem várias cenas impactantes ao longo de Game of Thrones. Mas a construção do personagem, né? É interessante que mostra a Rhaenyra mais jovem, ela amadurecendo, né? E ela defendendo, né? O que ela quer, que é o trono pra ela, né? O que é algo legítimo, né? E é interessante ver esse desenvolvimento da Rhaenyra. Portanto, eu acho que ela, nessa primeira temporada, está mais interessante que a Daenerys, né? Nesses últimos episódios, assim, a Rhaenyra também parece mais interessante. Não é a minha personagem favorita nem de longe, né? Eu acho ela legalzinha, mas nada demais. Mas tem várias temporadas aí pela frente. Vamos ver se ela consegue se desenvolver melhor, né? Que provavelmente ela vai. E aí, chegamos no Prince Daemon Targaryen, que é meu personagem favorito. E... inicialmente, quando eu tava começando a assistir, ele parecia muito o Jaime Lannister, que é o meu personagem favorito de Game of Thrones. E, assim, ele parece, né, tipo assim, é um cara, é um knight, né, é um cavaleiro, que, né, usa espada e tal, ele tem proximidades com a rainha e com o rei ali, né,
de parentesco diferente nas duas temporadas, né? Mas analisando os mesmos personagens, eles têm esse tom ácido, né? Esse tom irreverente, essa ideia de Oathbreaker, né? Que é o cara que não liga tanto para as convenções da época, assim, né? Ele tem essa pegada. E nas primeiras temporadas eu senti bastante. Só que agora, na reta final do House of the Dragon, eu vejo que eles estão seguindo caminhos bem diferentes. E mesmo falando de Jaime de primeira temporada, né? Que é aquele Jaime mais orgulhoso, né? O Jaime com as duas mãos, né? O Jaime, meu pai é foda, eu sou foda. Esse Jaime é diferente do Daemon. É diferente do Daemon, esse Jaime. E o Daemon, o Jaime, os dois são ácidos, os dois xingam, os dois falam, só que o Daemon é muito mais explosivo, o Daemon é muito mais agressivo até, eu diria. As críticas que o Jaime faz e as críticas que as brincadeiras, né, ele fala, tipo, a Catelyn, eu acho que é na primeira temporada isso, né? Quase certeza que é. Porque deve ser no episódio 10, né? A Catelyn chega perto dele depois que o Ned morreu. E aí o Jaime fica tipo, você quer transar comigo e tal. De uma maneira bem mais sarcástica e mais passivo-agressivo. O Daemon não, ele é agressivo, né? Eles estão se diferenciando cada vez mais. O que eu acho ótimo, porque eu gosto que tem esses paralelos entre os personagens. Mas eu gosto que eles tenham sua personalidade própria. A gente vê essa personalidade do Daemon. A gente não vê essa personalidade do Daemon em Game of Thrones. Esse cara explosivo, agressivo, que xinga mesmo, que fala um monte de coisa e que comete uma série de crimes. É um criminoso de guerra, comete crimes contra a humanidade. A gente não consegue ver isso em Game of Thrones da mesma forma que o Daemon tá entregando. Na verdade, que o Matt Smith tá entregando, que é um puta ator, que tá ganhando cada vez mais meu respeito. E assim, cara, eu vou continuar com esse paralelo, né, que eu acho que o Daemon, ele é o mais próximo dele em Game of Thrones é o Jaime, e eu vou, apesar do Jaime ser meu personagem favorito em Game of Thrones, ele só vira o personagem favorito lá pela terceira, quarta temporada, né? Então eu vou de Daemon total. O Daemon tá entregando demais. O Daemon tá com várias cenas interessantes, né? Ele cortando a cabeça do Vaemon ali, ele xingando todo mundo, chamando o cara de o Aegon de usurpador, cunt do caralho. É sensacional, sensacional. O Daemon tá entregando demais. Ele é aquela personalidade filha da puta que você gosta, né? Então é isso, vamos passar para o próximo. Quem que é o próximo aqui? King Viserys. O Rei Viserys, que foi uma grande surpresa, né? Pra mim foi a melhor surpresa de House of the Dragon, né, honestamente, porque todo mundo, assim, a ficção, ela começou a tratar assim como o rei, pelo menos o rei que começa a história, né? Isso já tem várias histórias e Game of Thrones fez isso, e House of the Dragon parecia que ia fazer isso, que é aquele rei bobão, ou aquele rei meio, sabe, foda-se, assim, que tá só lá e que vai morrer rapidinho pra dar início à trama, né? Mas o que basicamente é o Robert, apesar de que o Robert em Game of Thrones ele passa essa ideia um pouco mais fútil, pra quem não tá prestando muita atenção. Se você presta atenção, você vê o que ele é, né? Que o Robert, ele não foi feito pra ser rei, ele foi feito pra conquistar, né? E agora ele tá velho, né? Tá gordo e perdeu um pouco desse ímpeto. Mas ele não é um rei, né? Ele é um conquistador. E o Robert é um personagem incrível, né? Game of Thrones dá uma pitadinha, dá bem, mas se você explorar o personagem Robert, ele é incrível. E aí que tá, quem que a gente vai comparar o Viserys com? Eu vi alguns sites falando de comparar o Viserys com o Ned, né? O que tem sentido, parece interessante, mas eu não vou fazer isso. Eu vou comparar o Viserys com o próprio Robert. Eu vou fazer isso, porque apesar de sim, o Viserys ele ter uma postura e ideias mais parecidas com o Ned, a posição em que ele está é a do Robert, né? Que é o rei que está em decadência e que está prestes a morrer, e quando ele morrer vai estourar uma guerra, né? Que é uma coisa que, apesar de ter acontecido várias vezes na ficção, também aconteceu várias vezes na vida real. E o Robert e o Viserys têm muita semelhança nesse sentido, né? Apesar do Viserys ser um personagem muito mais complexo dentro da abordagem das séries, né? Muito mais complexo, muito interessante. E por isso que nessa comparação entre Robert e Viserys, pra mim o Viserys ganha tranquilamente. Até agora estamos com 3 vitórias do House of the Dragon. Olha só, 3 vitórias do House of the Dragon, justamente porque eu falei que o Game of Thrones começa bem a primeira temporada, mas pra mim House of the Dragon tá melhor. Então, eu gostei muito do Viserys, aquele rei que tenta ser justo. O Viserys é um bom homem, mas não é um bom rei, né?
Ele tenta ser justo, disso ele puxa do Ned Stark, mas ele é aquele rei decadente, aquele rei que sabe que vai morrer em breve, e que já tá aceitando o seu destino. E nesse caso, enquanto o Robert traz a perspectiva de um rei foda-se, né? O Viserys não é um rei foda-se. Ele sabe que ele vai morrer e ele tá triste com isso. Ele sabe que a família dele vai se desunir, apesar de às vezes ele ter umas desilusões. Eu acho que ele sabia que ia dar merda. Talvez não da merda que vai dar e que deu, mas ele sabia que ia dar ruim. E o Robert tá muito foda-se, né? Então, eu prefiro realmente a abordagem que eles fizeram com o Viserys, né? Apesar de serem dois personagens diferentes, né? Óbvio que eles vão ter abordagens diferentes. E aí, em próximo lugar, temos Otto Hightower. Eu tô seguindo essa ordem aqui, mas tá tudo bem. Otto Hightower. E o Otto Hightower é um dos mais óbvios, né? Quem que é a contraparte dele em Game of Thrones, que é o Tywin Lannister, que pra mim é um dos melhores personagens de Game of Thrones. Que é um personagem incrível, mas na primeira temporada a gente não vê muito Tywin. Ele aparece pouco, assim como o Otto também apareceu. Mas já no finalzinho da primeira temporada de Game of Thrones, a gente vê o Tywin no campo de batalha e tal, ele lá nas tendas com os Lannisters, o que já já agrega um pouco pra ver o que ele viria a ser nas próximas 3 temporadas, né? E o Otto também, no começo da primeira temporada de House of the Dragon, o Otto tá lá e tal, conversando, eu achei bem mais ou menos. Já no final, que ele começa a articular as coisas pra colocar o Aegon no poder, que ele vai buscar o Aegon, eu comecei a gostar dele, mas Tywin leva tranquilamente. Ele é um personagem bem mais complexo, mesmo na primeira temporada. É um personagem. Acho que o nome do ator é Charles alguma coisa, Charles Dance, um negócio assim. E ele entrega muito bem. Ele traz aquela postura de autoridade, né? E sim, a casa Hightower, ela tem importância considerável, mas o que a casa Lannister representa em Game of Thrones, o Tywin carrega nas costas, mesmo na primeira temporada. A cena de abertura do Tywin é incrível, né? Dele cortando o cervo, né? E falando com o Jaime. É incrível, é incrível. Então, 3-1 para o House of the Dragon, né? Certo. Agora temos Alicent Hightower. Alicent Hightower é outra difícil, porque aqui, o que acontece? Eu vou dividir a Alicent Hightower em duas, tá? Na jovem e na, né, mais velha. E a mais jovem, a gente tem uma vibe bastante de Margaery, né? Margaery Tyrell. Apesar de, né, ter algumas diferenças, mas é aquela rainha jovem, aquela rainha que assumir o poder ou ter uma participação maior. E nisso eu vejo bastante a Alicent e a Margaery, né? Mas a Margaery pra mim é mais interessante que a Alicent nova. A Alicent nova foi bem, né? Mas eu prefiro a Margaery. Mas eu prefiro a Margaery nesse sentido, né? A Margaery, dá pra você ver a ambição dela, você vê melhor do que a Alicent. Que a Alicent passa um pouco como aquela vibe de Daenerys no começo da primeira temporada, meio bobinha, fazendo o que o pai manda e tal. Então eu iria de Margaery, o que daria 3-2, olha só, tá chegando perto. E aí temos a Margaery. Aliás, a Margaery não. Temos a Alicent mais velha, que o paralelo seria Cersei, né? É claro que a Cersei você poderia encaixar nos dois, e a Margaery você poderia encaixar nos dois. Mas agora a Alicent tá me passando mais uma vibe de Cersei. Por quê? Porque a Cersei, assim como a Alicent, tem aquela questão de vou proteger meu filho. Meu filho é o rei, né? E agora a Alicent está sendo desafiada por uma outra rainha, né? Que no caso é a Rhaenyra, que seria a Cersei sendo desafiada pela Margaery. É meio irônico isso, né? Mas enfim. Mas comparando Cersei com Alicent, eu acho que a Alicent tá mais interessante, tá? Então ficaria 4-2 para House of the Dragon. Porque a Cersei, eu acho ela interessante, mas eu acho que ela ficou vilanesca demais. Eu sei, ela tem as ambições dela, ela quer proteger os filhos dela, mas eu achei que Game of Thrones deixou ela muito vilanesca, né? E eu prefiro a Alicent nesse sentido, porque a Alicent tem suas ambições, ela vai defender seus filhos, mas ela tem uma moral, ela tem compaixão. Ela ficou triste quando o Viserys morreu. Ela não quer guerra com a Rhaenyra. Isso é uma personagem muito mais real do que a Cersei, né? A Cersei, não tô falando que ela é imaginária, que é totalmente romantizada, não, mas ela tem essa característica mais vilanesca, né? Temos que conver. Então, vamos lá com o placar de 4-2 para House of the Dragon. Quem é o próximo?
Tá, aqui apareceu o Lord Corlys. O Lord Corlys é também outro bem difícil de caracterizar, porque em Game of Thrones a gente não acha um cara que seja tão parecido. E aqui eu vou fazer meio que um chute, uma estimativa, e vou colocar o Stannis. Pois é, vou colocar o Stannis na posição do Corlys, né? Por quê? O Stannis também tem sede de poder, assim como o Corlys tem. Ele também tá mais ligado, assim, dentro de Game of Thrones, apesar, tirando os Greyjoy, né, mas dentro de Game of Thrones, o Stannis é o que tá mais ligado à parte marítima, né? Deixa eu pensar, o Greyjoy... Não, os Greyjoy não tem tanto... Apesar, tem a ver com o Corlys, mas, assim, na posição mesmo, eu acho que o Stannis tá mais interessante, né? Que os dois, né, o Stannis e o Corlys, são líderes militares experientes, eles estão na região ali de Dragonstone e Driftmark, que são ilhas bem perto, né? E eu não sei, foi o melhor que eu consegui. E o foda é, o Stannis não aparece na segunda temporada. Esse que é o foda. Então, na primeira temporada, o Stannis não aparece na primeira temporada. Ele só aparece na segunda, de Game of Thrones. Então eu vou ter que deixar. Eu não vou adicionar a pontuação deles. Eu gosto do Corlys, ele tá interessante. Vamos ver se aí nos próximos episódios ele ganha mais destaque. Eu gostaria que eles tivessem mostrado o Corlys sendo wounded, né? Sendo machucado em batalha. Teria sido interessante. Não vou contar esses dois porque o paralelo tá difícil. E agora temos a Princess Rhaenys, a rainha que nunca foi. E o seu paralelo direto é a Olenna Tyrell. Esse é um paralelo bem claro também. As duas... Acho que a Olenna também não aparece na primeira temporada, né? Putz. Mas, como esse paralelo é mais claro, eu vou tentar trazê-lo, né? E, assim, a Rhaenys, eu não via muito interesse nela, não tive muito interesse nela. Nos últimos episódios ela teve mais destaque, mas eu particularmente ainda não consegui ser muito carismático com ela. Eu não sei se é por conta da atriz, né? Apesar de que não, porque o casting é muito bom, né? Mas, assim, eu não consegui pegar tanto... ter tanta empatia por ela. Não achei ela uma personagem muito carismática. Ao contrário da Olenna, que vou considerar ela na segunda temporada. Ela já dá um show, né? Que ela também tem essa acidez, né? Afiada, né? Então eu vou votar na Olenna Tyrell. E ela fazendo ficar 4-3 para House of the Dragon. E o próximo é o Sir Criston Cole. Também é um difícil de achar um paralelo, mas pensando bem, eu acho que eu diria que ele é parecido com o Meryn Trant, que é também da Guarda Real e é um grande filho da puta, né? Assim como o Criston Cole está se mostrando ser, mas é um fato que House of the Dragon deu mais ênfase nele do que Game of Thrones deu no Meryn Trant, né? Que ambos têm essa postura meio de ser cuzão, mas de ser fiel à rainha, né? No caso, acho que o Meryn Trant é mais fiel ao Joffrey ainda, mas eu não lembro direito, mas enfim. Mas, de qualquer forma, o Criston Cole, ele é mais interessante do que o Meryn Trant, mesmo porque eles deram mais foco. Mas, mesmo assim, fica 5-3 para House of the Dragon. Próximo... Mysaria. A Mysaria, ela é a pessoa que o Otto fala pra conseguir o Aegon, né, no episódio 9. E, pra ser sincero, ela não aparece muito, né? Mas o paralelo com ela é o Varys, né? Que é a pessoa que articula ali, mas meio que é do bem, assim, né? Que é mais bem intencionada do que o Littlefinger, né? São dois articuladores, o Varys e o Littlefinger, só que o Varys é mais bem intencionado do que o Littlefinger. E aqui o Varys ganha, tá? Porque o Varys já na primeira temporada teve mais destaque. Então, assim, é claro que se a gente tiver mais destaque da Mysaria, é possível que a gente goste mais dela. Mas o Varys faz um papel muito bom. Apesar de eu ter falado de fungir ele com um mindinho, não quer dizer que ele faz um papel ruim. Ele faz um papel bom. E por isso o Varys leva ponto. 5-4 para House of the Dragon. Vamos para o próximo, que é o Sir Harold Westling, que é o guarda real, que, né, obviamente o Barristan Selmy, né, em comparação. Ambos têm uma postura bem interessante. O Harold não tem muito destaque em House of the Dragon. Já o Barristan tem, né, em Game of Thrones. Não tem tanto, mas ele aparece, tem uns diálogos interessantes. E tem também no episódio 9 ou 10 ou 8, eu não lembro agora, que ele também tira lá I will die a night. E isso ele faz melhor do que Harold, portanto, ponto para o Barristan Selmy, deixando empatado, né?
Vamos lá. Tem o Grandmaster, que honestamente eu não vou analisar, porque eles são bem secundários. Tem outro Lord aqui. E tem, olha só, o Lord Lionel Strong, né? O Lord Lionel Strong, ele é um mão do rei. E um paralelo com ele é o Ned Stark. Sim, pois é. Talvez muita gente não pensou nisso, mas eu comecei a pensar nisso. Por quê? Ambos viraram mão do rei. Ambos são honestos e querem o melhor pro reino, assim, e tentam ser o mais honesto possível, né? E ambos morrem precocemente também. Então, e também até a gente pode colocar um paralelo de que o Larys Strong, né, que é o equivalente o Littlefinger, ele mata o Lionel Strong, e também o Littlefinger na série do Game of Thrones, ele meio que arma pro Ned, né? Então tem esse paralelo aí também interessante. E é isso, eu vou colocar os dois em paralelo. E o Ned ganha de lavada, né? Mesmo porque o Lion não teve tanto destaque. Morreu até antes que o Ned, né? Acho que morreu no episódio 6, 7, não lembro agora. Acho que foi no 6 mesmo, ou no 7. E o Ned ganha. Então Game of Thrones virou 6-5 para Game of Thrones. Próximo, Sir Harwin Breakbones Strong, né? Que é o pai do Jaehaerys e do Lucerys. E esse cara, ele é o paralelo do Drogon. Pois é, ele é o paralelo do Drogon. Porque ambos têm uma relação com a Rhaenyra e com a Daenerys, né? Que tem o mesmo paralelo. Ambos são fortes, são strong, né? Um pouco mais brutos do que de palavra, mas que gostam da sua respectiva mulher ali naquele contexto, né? E ambos também morrem precocemente, né? O Khal Drogo morre no nono episódio, acho que no oitavo, enfim, ou não, no 10º, acho, né? Efetivamente. E o Harwin também morre, né? Não sei se estou no sétimo, junto com o pai dele. E eu prefiro o Drogon, né? O Khal Drogo, né? Drogon é o dragão. Eu prefiro o Khal Drogo. Khal Drogo, acho que dos personagens de Game of Thrones, junto com o Ned, né? Foi um daqueles personagens de gostinho de quero mais, né? Putz, queria muito que ele estivesse vivo. O Harwin também teve isso, eu vi bastante gente falando. Mas eu prefiro o Khal Drogo. E Game of Thrones amplia ainda mais sua vantagem. 6-5? 7-5. Eu acho. Devia ter anotado. 7-5. Vamos para o próximo, Larys Strong. Então temos o Larys Strong e o Littlefinger. Cara, esse tá muito difícil, né? É porque os dois são muito parecidos, né? Eles também são articuladores, né? Eles são próximos do reino e tal, e preferem interesses mais pessoais e mais de poder, e não necessariamente do povo, né? E... oh, caramba. E eu particularmente vou colocar empate. Ficaria 8-6, né? 8-6. Porque os dois são muito bons, estão bem interessantes. O Larys, talvez se não tivesse mostrado as últimas cenas dele lá com o fetiche do pé, eu tivesse colocado ele abaixo do Littlefinger, porque aquilo lá foi um agravante pro personagem bom, na minha opinião. Apesar de eu achar aquilo lá nojento, dá mais personalidade pra ele. Temos o Laenor Velaryon, que é um claro paralelo do Loras Tyrell. E... os dois, né? Gays, né? Que fingem que são héteros e tal. Toda essa história aí. E os dois também são bem mais ou menos. Eu acho que Game of Thrones e House of the Dragon deviam ter explorado eles de uma forma melhor. Mas eu vou votar no Laenor, porque ele se demonstrou parceiro da Rhaenyra e mais interessante que o Loras, né? Então ficou 8-7 para Game of Thrones. Temos o Vaemond Velaryon, que morreu já. E se eu pensar bem, é possível que eu consiga achar alguém pra fazer a contraparte dele, mas eu não acho que já tá ficando muito longo esse vídeo. Tem os gêmeos Lannisters também que daria pra fazer. A Laena Velaryon, né, e a irmã dela, acho que é Baela, né? Que não tiveram quase nenhum destaque, uma pena, porque o House of the Dragon devia ter explorado isso, House of the Dragon devia ter explorado, mas não exploraram. Poderia talvez trazer uma referência a Sansa e a Arya, né? Bem provável que sim, mas não exploraram nada, né? Então eu não vou contar eles. E agora temos o Jaehaerys Velaryon, né? Que é um paralelo do Robb Stark, né? Os dois são jovens, têm aquela vontade de querer mudar, né? E querem lutar.
Mas eu prefiro o Robb, né? Eu prefiro o Robb. O Robb é mais interessante. Mesmo na primeira temporada, o Robb já se torna o One Wolf, né? E tenta vingar o seu pai. Primeiro tenta resgatar o seu pai, depois tenta vingar seu pai, já na primeira temporada. E o Joe Harris tem potencial, parece ser interessante, mas eu vou de Robb, o que dá 9-7, né? 9-7 para Game of Thrones. E aí temos o Luke, recém-falecido, Hip. E o Luke é um paralelo do Bran, né? Bran com Rickon ali, juntando os dois. E... cara... eu vou pular esse porque realmente é difícil, né, de fazer esse paralelo. Mas tá mais ou menos ali. E o Luke morreu muito jovem, apesar de ele ter sido interessante a morte dele, o personagem e tal. Mas ele morreu muito jovem. Aegon Targaryen e Joffrey, né? Paralelos claros ali. Paralelos claros. Na minha opinião, o Joffrey se sobressai, né? O Aegon, ele passa batido em quase todos os episódios, mas nos últimos ele aparece bem ali, ele sendo coroado. Deu pra falar, opa, talvez ele faça alguma coisa interessante nessa série. Mas o Joffrey, desde sempre, é aquele pirralho irritante. Portanto, ele ganha como melhor personagem 9-7, né? Deve ser isso. E por fim, Rhaelyna Targaryen contra Myrcella Lannister. Ou Myrcella Baratheon, né? E a Rhaelyna tá mais interessante porque pelo menos ela é evidente, a Myrcella não faz nada, né? Vamos ser sinceros. E aí temos o 9-8. E aí você pode pensar, pô, o Aemond pra desempatar, né? Mas o Aemond não tem paralelo. Eu acho que o Aemond é o único que realmente não tem um paralelo claro. Talvez o Ramsay, né? Mas ele é diferente do Ramsay, né? Porque o Ramsay realmente não tem remorso. Agora o Aemond, quando ele matou o Luke, meio que sem querer, ele teve remorso, né? E eu vou deixar o Aemond em aberto aí, porque ele é um personagem... Eu queria falar mais dele, mas esse vídeo tá ficando muito longo, eu tô ficando cansado já de falar. Mas o Aemond, ele tá trazendo uma perspectiva bem legal aí pra House of the Dragon, porque ele é um personagem bem singular, bem único, assim. Apesar de aquele tapa-olho, assim, que você fala, esse cara é manjado, né? Mas ele tá trazendo uma personalidade diferente aí pra séries, né? Que eu acho que não tem algo que dá pra vocês comparar diretamente com Game of Thrones. Então é isso. Game of Thrones, apesar de Game of Thrones eu ter falado que a primeira temporada não foi tão boa quanto de House of the Dragon, em personagens... a Game of Thrones é muito difícil de bater, porque são ótimos personagens e muitos personagens. Mas é isso, assistam House of the Dragon, está muito bom. E vamos ver se eu gravo mais vídeos sobre essa série. Valeu!